Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Petrobras e o título deste vídeo em relação à Petrobras é uma oportunidade ou um risco? Só lembrando que renda variável sempre há risco, né? Faz parte do tipo de negócio, do tipo de investimento. Mas eu quero mostrar vários aspectos em relação às ações da Petrobras que podem ajudar vocês a tomarem algumas decisões. Não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas um conjunto de informações que eu acredito importantes. Neste gráfico, cada candle, que são essas barras, representa um mês de negociação. Então eu parto de 2016 por volta de janeiro de 2016, quando os preços das ações da Petrobras despencaram, chegando a um pouco mais de R$ 4, esse momento 1. O que aconteceu neste momento 1? É um pouco antes, alguns meses antes, mais ou menos um ano antes, Estados Unidos e Arábia Saudita haviam aumentado muito a produção de petróleo, enchendo o mundo de estoques e os preços foram sendo derrubados naturalmente. O petróleo que alguns meses antes havia chegado a US$ 128 o barril, aqui em janeiro de 2016 caiu por volta de US$ 30 o barril. Então foi natural que o preço das ações da Petrobras despencassem na mesma proporção em que o preço do petróleo caiu. Então, o petróleo caiu de mais ou menos US$ 128 o barril para algo em torno de US$ 30 e as ações da Petrobras caíram de mais ou menos R$ 30, 30 e poucos reais a ação a R$ 4. Ele caiu na mesma proporção que o petróleo. Passado esse grande susto com a queda do preço do barril de petróleo, os preços do barril foram aos poucos subindo e as ações da Petrobras também, elas assumiram esse canal de alta. Esta linha aqui de baixo nós chamamos de suporte e esta linha de cima de resistência. E podemos ver que ao longo de vários anos aí, né? Nós estamos falando de 2016 a 2023, os preços respeitaram esse canal de alta. Essa outra grande queda aqui, que eu coloquei o número 2, ela aconteceu nesse candle de queda, esse candle em vermelho, dia 20 de março de 2020, que foi o ponto mais crítico da pandemia pelo novo coronavírus para o mercado de capitais no mundo inteiro. No mundo inteiro, as ações despencaram em março de 2020, né? Depois, logo em seguida, os preços começam a reagir. Podem reparar, as ações da Petrobras que chegaram a R$ 12 aqui nesse ponto, em abril, maio, junho, julho, quase que retornaram aos preços anteriores. Então, o preço que estava em torno de R$ 32, R$ 33 despencou a R$ 12, mas em 3, 4 meses depois já estava em R$ 22. A recuperação dos preços da Petrobras foi muito rápido, né? Então quem investiu aqui a R$ 12 ganhou muito dinheiro. E ela assumiu essa continuidade da tendência de alta. E aqui nós vemos já agora nesse ano, né? Uma queda de julho de 2022 para cá, então julho, agosto, setembro, outubro, nós vemos aí uma grande queda. Em julho, o que fez o início dessa queda foram as convocações de Bolsonaro para um golpe de Estado, né? Em julho ele começa a chamar o povo para um golpe de Estado em 7 de setembro, que não aconteceu, e o mercado não gosta desse tipo de coisa, os preços despencaram. Quando chega final de outubro, início de novembro, os preços sobem forte. Olha que interessante, né?
mesmo com a vitória de Lula aqui, nós estamos falando em novembro, os preços sobem e depois, no início, né, comecinho, mas logo em seguida o mercado percebe que aquela ideia de uma possível privatização no ano que vem, lógico que não vai acontecer, porque o governo eleito é contra privatizações e os preços despencam. Os preços despencam e chegou a R$ 21,15 aqui nessa semana, né? A questão é a seguinte: ele continuará caindo a ponto de romper essa linha de suporte? Pode ser, mas é difícil porque ele tem respeitado esse corredor aqui já faz vários anos, né? Então é muito difícil que rompa esse valor aqui. Seria mais ou menos R$ 19, tá? O rompimento aqui seria um preço de R$ 19 por ação. Essas ações são a PETR4, que são as ações preferenciais. Este outro gráfico, ele mostra a oscilação de preços do barril de petróleo. E eu pesquisei um cenário bastante longo, né? Desde 1984 até agora, até essa semana, em dezembro de 2023. E nós vemos que o petróleo, ele até o ano 2000, 2004, o petróleo esteve em torno de 20 a 30 dólares o barril. Se fosse traçada uma linha aqui, formando um retângulo, então nós dizemos que havia uma tendência de lateralização entre 20 a 30 dólares o barril. Aí de 2004 em diante, dá uma olhada na alta que o preço do barril de petróleo assumiu. Ele parte de algo em torno de 30 dólares e ele chega a 140 dólares o barril. Aí nós temos em outubro, aqui, né? Outubro de 2008, a crise do subprime, que foi a crise das hipotecas, dos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, e isso gerou perdas em vários ativos do mundo todo, e o petróleo despenca em função da crise do subprime de 140 dólares para 35, 36 dólares o barril. Mas passado aquele grande susto da crise do subprime, nós vemos que os preços reagem rapidamente. De 2008 até 2011, início de 2012, o preço do barril volta próximo a 120 dólares. E fica nesse zigue-zague aqui entre 80 dólares a 110, 115 dólares o barril. E nós vemos nesse ponto aqui uma grande queda, 2015 em diante, uma grande queda nos preços do barril de petróleo. Ele vai de algo em torno de quase 115 dólares o barril, ele despenca até chegar a algo em torno de 30 dólares o barril. Estados Unidos e Arábia Saudita ampliaram muito a produção de petróleo, encheram as reservas, os estoques mundiais de petróleo e o preço despencou muito fortemente. E é o ponto 1, a mesma correlação que eu fiz lá quando eu falei do preço das ações da Petrobras. As ações da Petrobras despencaram de forma semelhante, porque existe uma grande correlação entre o preço do barril de petróleo e o preço das ações da Petrobras. Mas logo em seguida começa a reagir, né? E nós voltamos à faixa de 70 e poucos dólares o barril. Depois nós temos novamente uma grande queda aqui, em que o petróleo foi negociado em torno de 17, 18 dólares o barril, 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas logo em seguida, né, poucos meses depois de março de 2020, os preços se recuperam fortemente. E nós vemos aqui o preço chegando a 117, 118 dólares o barril, né? Também
o que impactou isso, a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros fatores. Mas de uns 2 meses para cá, os preços recuaram de 114, 115 dólares o barril, voltaram para a faixa de 77. São muitos os fatores que fazem o barril de petróleo subir ou descer, né? Crises internacionais, decisões da OPEP de reduzir produção, guerras. Então, vários fatores interferem no preço do barril de petróleo. E é interessante que nós temos, que fique bem fixado na memória de vocês, que há uma forte correlação entre os preços do barril de petróleo e as ações da Petrobras. Aqui eu coloquei na mesma tela, aqui embaixo, no gráfico de baixo, a oscilação de preços das ações da Petrobras, e no gráfico de cima a oscilação de preços das ações da Petrobras. Vocês podem ver que o comportamento é muito semelhante. Quando o petróleo subiu, as ações subiram. Quando o petróleo caiu, o preço das ações caíram. Quando o petróleo se recuperou, aqui em cima as ações também se recuperaram, né? Então, quem investe nesse tipo de empresa precisa estar atento aos preços de negociação do barril de petróleo, tanto em Nova York quanto em Londres. Quando eu olho o gráfico de um dia de negociação, nós estamos vendo aqui em outubro, né? Próximo do final da segunda semana de outubro, os preços das ações da Petrobras haviam subido bastante, né? Nós estamos falando em algo em torno de 28 dólares, 28 reais a ação, PTR4, chegando a 35, 35,50 por ação. Nesse momento aqui, algumas pesquisas mostravam que o Bolsonaro tinha alguma chance de vitória no segundo turno. Mas logo na semana seguinte, faltando aí 2 semanas para a eleição, todas as pesquisas mostravam que o Lula ia ganhar a eleição, e aí o mercado entende que Lula não vai privatizar a Petrobras e os preços despencam. E despencam fortemente. Nós estamos falando algo em torno de R$ 34 a ação, chegando a R$ 24 nesse momento, né? Essa distância aqui a gente chama de gap. Por que o preço fechou nesse patamar, perto de R$ 27 a ação, e no dia seguinte abriu, aqui cada candle representa um dia de negociação. No dia seguinte o preço caiu a R$ 22,50. Essa distância aqui é o valor dos dividendos e juros de capital próprio, a gente chama DataX. Até uma determinada data, as pessoas que tinham ações da Petrobras tinham direito de receber dividendos e TJL, juros sobre capital. Então, até essa data, tinham direito. No dia seguinte, as ações são negociadas descontando os dividendos, né? Não é que os preços caíram, é subtraído do preço da ação os dividendos, ok? Mas logo em seguida ela começa a se recuperar, né? Volta na faixa de R$ 25. Só que algumas decisões com relação à escolha de ministro da Fazenda, de provável presidente da Petrobras, o mercado não gostou nem um pouco, e aí derrubou os preços nos últimos dias, né? Então a gente está olhando aqui essa semana que está terminando e alguns dias da semana passada. Os preços despencaram a 21,15. Ainda existe uma distância que pode cair um pouco mais, respeitando o suporte, né? Então é possível que chegue a R$19. Se isso é caro ou barato, a gente vai olhar daqui a pouquinho, né? Quando eu olho a Petrobras ao longo de muitos anos, desde 2006, 2007 até agora, esse gráfico comporta todo esse período, nós vemos que o recorde de preço das ações da Petrobras, por incrível que pareça, e fazendo com que muita gente ache estranho,
mas o recorde de preço das ações da Petrobras aconteceu no ano de 2008, quando beirou R$ 50 a ação PTR4. Só lembrando que nesse ponto 1 aqui era o governo do Lula. Antes do Lula ter assumido o governo em 2003, o mercado também havia derrubado o preço das ações, o dólar tinha subido muito, mas depois que ele inicia o governo, o dólar começa a despencar fortemente, a história mostra isso, e as ações de várias empresas, o próprio Ibovespa subiu fortemente, né? Não apenas a Petrobras subiu, a Vale, muitas outras, os bancos e muitas companhias. E interessante que o recorde nominal da Bolsa, 130 mil pontos, aconteceu o ano passado. Mas o recorde histórico da Bolsa, quando você pega o Ibovespa e atualiza pelo IPCA, foi exatamente nesse mesmo momento. Em maio de 2008, acontece o recorde histórico do Ibovespa, ultrapassando 162 mil pontos. Ok? Aí nós vemos depois essa grande queda aqui foi em função do subprime em 2008, né? Acontece o subprime, nós mostramos que o preço do barril de petróleo despencou em função do subprime, mas logo em seguida começa uma recuperação. Aí nós terminamos aqui o governo Lula, começa o governo Dilma. Nós vemos um processo de queda no preço das ações, um processo forte, chegando aqui bem próximo ao impeachment. As ações da Petrobras chegaram a R$ 7,70, né? Aí acontece o impeachment, Michel Temer assume o governo, o mercado era a favor disto, né? E nós vemos um ganho de valor logo em seguida, subindo, voltando a R$ 30. Muito distante dos R$ 50 aqui em 2008 no governo Lula. Nesse item 3, esse momento 3, é exatamente o dia 20 de março de 2020, com uma grande queda no preço das ações da Petrobras, que chegou a R$ 12, né? Eu, na época, imaginava que cairia um pouco mais, e eu estava esperando chegar a 11 para comprar. Eu perdi a oportunidade, porque vocês podem reparar que logo em seguida, os preços, dias, meses depois de 20 de março de 2020, os preços reagem e ultrapassam o valor pré-pandemia. Nós chegamos a R$ 37 a ação da Petrobras. É interessante você acompanhar na história ao longo do tempo. Então a Petrobras hoje está valendo menos da metade do valor em 2008 no governo Lula. Menos da metade. E se você atualizar esses R$ 50 de 2008 pela inflação, a Petrobras hoje está valendo 20 e poucos por cento do que valia naquela época, né? Continuando mais um pouco, né? Quando eu pego e coloco esse gráfico de um dia, cada candle, um dia de negociação dos preços das ações da Petrobras, nós vemos esse comportamento, né? Que nessa primeira fase, está parecido com esta fase dos preços do barril de petróleo. O petróleo começa a cair, as ações da Petrobras caem de forma bastante semelhante. Os preços recuperam, as ações da Petrobras se recuperam. Mas nessa volta, nessa saída de $70 o barril para 77, em que há uma alta aqui muito interessante, de mais de 10% de valorização, as ações da Petrobras não fizeram esse caminho. E como há uma correlação muito forte entre o preço das ações da Petrobras e o barril de petróleo, a tendência natural é que ela se recupere de preço, ok? Vai ser natural essa recuperação. E por que caiu tanto? O mercado está fazendo um terrorismo, tentando colocar o governo Lula nas cordas, fazendo uma analogia com o boxe, né? Mas o mercado, os grandes investidores estão forçando essa baixa para comprar, né? Para os sardinhas venderem a qualquer preço
e assim na recuperação quem vai ganhar dinheiro são os grandes, né? Agora, quando eu volto a falar de comportamento de preço das ações da Petrobras, no caso as ações preferenciais, código PTR4, nesse cenário de 10 anos, aqui são 10 anos, e eu desenhei essas linhas de suporte e resistência para mostrar para vocês essa linha de tendência bastante prolongada, né? E nós vemos que o preço atual está muito próximo da linha de suporte. É difícil o rompimento tanto de suporte como resistência. Tanto é difícil que quando há o rompimento, nesses exemplos do rompimento da resistência, pouco tempo depois os preços voltam, né? É difícil romper, porque o rompimento implica numa mudança de tendência, ou na inclinação do ângulo de subida, ou até mesmo uma reversão de alta para baixa. Pode acontecer o rompimento? Pode. Eu estou esperando que os preços das ações da Petrobras caiam a R$19, né? Estou esperando isso para entrar comprando. Mas pode acontecer um falso rompimento. O que seria isso? O preço ficar abaixo da linha de suporte e pouco tempo depois, poucos dias depois, já voltar para o canal. Agora, se ele romper esse suporte e permanecer abaixo dele, grande chance de uma mudança de tendência de longo prazo. Aqui é uma tendência de longo prazo. Se romper e ficar alguns dias abaixo disto, muito provavelmente pode fazer um canal de baixa. Agora vamos ver qual o tamanho da inclinação, né? Quando nós vamos para questões de fundamentalistas, né? Fundamentos da empresa, do balanço, o preço sobre o lucro, a Petrobras está sendo negociada a 1,62, ou seja, 1,62 anos de lucro para valer o preço de mercado. Quando olhamos o preço sobre o valor patrimonial, 0,77, ou seja, o mercado está dizendo que a Petrobras vale menos do que o seu valor de patrimônio líquido, o que é um absurdo, né? Que a Petrobras vale menos do que o seu balanço. Mas é só por questões puramente especulativas, é um terrorismo de mercado. Quem está comprando agora vai se dar bem, pode ir comprando aos poucos, né? Como eu falei, o preço, na minha opinião, pode ser que caia a R$19. Está em 21,15, 21,30, pode ser que caia a 19. Mas tem muita gente comprando lotes, né? Conforme vai caindo. Mas todos os indicadores da empresa são muito bons mesmo, né? Retorno sobre investimento, retorno sobre os ativos, a dívida da empresa também tranquila, nada muito exagerado. Essas outras informações fundamentalistas, né, nós podemos ver uma evolução vindo da direita para a esquerda, os anos mais antigos até chegar ao ano atual. Por exemplo, o valor, essa segunda linha, valor de patrimônio, né, preço da ação dividido pelo valor do patrimônio. Era de 0,80 em 2017, foi para 1,05 em 2018, 1,30 em 2019, 1,19 em 2020, 0,96 em 2021 e 0,76, né? Então, a média histórica da Petrobras de preço sobre o valor de patrimônio é superior a 1, né? Então, 0,76 é um indicativo de que está barato. Vocês podem pausar o vídeo para ver outras informações aí, ok? Estão atualizadas, tá? Esse outro gráfico eu gosto muito dele, sempre que eu faço vídeos de ações eu comento isso. Ele compara o preço de uma ação ao longo, nesse caso, de 5 anos, com o Ibovespa, com outros índices. Por exemplo, quem investiu R$1.000 na Petrobras há 5 anos atrás, mesmo com essa forte queda aqui, tem 2.237, né? A Petrobras, essa linha aqui em vermelho, que chegou a se valorizar mais do que todos esses outros índices. Mas, nos últimos dias aqui, né, após a eleição, escolha de ministro da Fazenda e provável presidente novo da Petrobras, isso fez os preços perderem força e hoje, comparado com o IVVB11,
a valorização de 5 anos da Petrobras é menor, né? Mas ela ainda é muito maior do que a valorização da própria Bolsa pelo Ibovespa. Quem investiu R$ 1.000 no Ibovespa há 5 anos, hoje teria 1.400, né? Vamos olhar mais um pouquinho. Ainda pensando sobre fundamentos da empresa, o valor de mercado da Petrobras é 309 bilhões de reais e o valor de patrimônio 372 bilhões, né? Então, não faz sentido a empresa valer menos do que o seu patrimônio. É só especulação mesmo, né? Esse gráfico mostra em essas barras é a receita líquida e essa linha é o lucro líquido, né? Então, por que o lucro líquido cresceu tanto de 2020, 21 e 22? Porque o preço do barril de petróleo havia subido bastante. E como a Petrobras tem a política de acompanhar a variação de preços do barril de petróleo mais a variação cambial, nós vemos que o lucro foi muito grande, porque o custo dela de produção é muito menor do que o padrão de custo de produção mundial. Então o lucro dela é muito grande. Por isso, aquela grande distribuição de dividendos, né? Esse outro gráfico também é interessante, porque ele mostra nessa linha aqui dourada a cotação dos preços das ações da Petrobras e na linha verde o lucro líquido. A lógica essas duas linhas andarem próximas, praticamente paralelas. Mas, enquanto o lucro cresceu e continua crescendo, porque o petróleo, apesar de ter caído um pouco, ainda está caro, a cotação das ações despencou. Mas despencou exatamente porque o Lula ganhou. Não existe nenhum problema com a empresa. É só uma forçação de barra do mercado para tentar emparedar o novo governo, né? Então a lógica é o preço aos poucos voltar a subir, né? Aqui mais algumas informações de resultado. Vocês podem ver que o lucro tem crescido bastante, né? Em bilhões. Esse outro gráfico, cada barra cinza representa o patrimônio líquido, a linha verde a receita e a linha em cor de abóbora aqui, o lucro líquido. Nós vemos que apesar do lucro ter crescido bastante, o patrimônio líquido aqui, nos últimos 12 meses, não cresceu na mesma proporção. Por que não cresceu? Porque grande parte do lucro da Petrobras foi distribuído como dividendos, né? Eu acho que o dividendo foi até exagerado, porque é importante que a empresa mantenha parte do seu lucro para o seu crescimento, e ela não fez isso, né? Ela preferiu distribuir como dividendos. Aqui mais algumas informações, é uma empresa extremamente saudável, né? Tem um índice de liquidez, por exemplo, índice de liquidez corrente, que é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Então, 168 bilhões dividido por 134 dá um número maior do que 1. Qualquer análise que você fizer das demonstrações contábeis da Petrobras são números super saudáveis, né? Aqui nós temos comparações dos preços das ações da Petrobras com as concorrentes que estão na Bolsa de Valores, né? A Petrobras 0,77 comparado preço sobre valor patrimonial comparado com a PetroRio, preço sobre valor patrimonial de 3,38, né? Então, tá na cara que tem algo errado em relação a preço, né? Aqui mais alguns gráficos de barril de petróleo. Nós vimos essa grande queda de junho desse ano para cá, o petróleo despencando de 122 dólares o barril para 72, agora voltou a 77, depois 74. E a análise do mercado de petróleo é que permanece a tendência de baixa, né? Apesar dessa tentativa de alta, o canal continua de baixa. Esse outro gráfico é bastante interessante para mostrar para vocês a correlação, são aí 5 anos de informações, a forte correlação entre os preços das ações da Petrobras, que é essa linha em abóbora, com os preços do barril de petróleo, essa linha azul. É praticamente paralelo, né? Só aqui que destoou o petróleo
ele está em tendência de alta e a Petrobras queda e possível lateralização, né? Mas é influenciado pela vitória do Lula nas eleições. E agora um gráfico que chega a gerar um certo temor, né? Esse gráfico é do petróleo. A tendência de baixa do petróleo é muito forte, muito forte. O canal de baixa tem se prolongado bastante. Se não acontecer nada de extraordinário, a gente está falando que o petróleo pode cair abaixo de 55 dólares o barril. Se isso acontecer, vai ser natural o preço das ações da Petrobras caírem e caírem com força, porque, como eu demonstrei, tem uma forte correlação. Mas nesse cenário de petróleo, vários fatores podem fazer o preço do petróleo subir. É um atrito entre um país produtor de petróleo com outro país, é uma decisão da OPEP, é abertura e volta do crescimento da economia da China, pode fazer o petróleo voltar a subir. Então é uma incógnita, né? Então, finalizando esse vídeo, oportunidade chegando? Eu acredito que sim, para médio e longo prazo, ok? Então, um conjunto de informações para vocês ampliarem as pesquisas e analisarem mais a fundo para tomarem decisões. Ok, pessoal? Abraços!